sobre o Atlético. Edu, a Nath no comentário final ontem, ela disse que a gente fala muitas vezes e foca muitas vezes no Filipão, mas que a responsabilidade precisa ser dividida. Porque o Atlético estava jogando com um time bem inferior a ele. E que, independentemente da escalação, tinha que entregar um pouco mais. É isso, você acha que também, a gente fala muito, o Filipão segue, não segue, tá devendo, escala, não escala, mas os caras lá dentro, Edu? Léo, primeiro que eu acho que o Filipão não tá devendo. O Atlético tá jogando com a cara do Filipão. Se não tá bom, se não estão gostando, cobrem de quem escolheu o Filipão e não do Filipão. O Filipão entrega exatamente isso. Um time que busca se defender bem, que quando sai na frente recua mesmo, não importa o adversário, gosta de jogar com 2 volantes, com ponta que retorna para marcar, enfim, esse é o Filipão. Então eu não acho que o Filipão esteja devendo, não. E ele pegou um time, um elenco que não foi montado para ele. A gente estava falando sobre isso agora há pouco. O Filipão precisa de pontas no sistema tático dele. Ele joga no 4-2-3-1. Se os seus pontas não estão bem, ele olha para o banco, ele não tem ponta. Ele tem meia. Aí ele vai ter que tirar um ponta para colocar um meia. Já atrapalha. Ele gosta de ter volantes, volante de marcação. Nesse elenco do Atlético, ele tem o Otávio, que é um cara que é muito forte na marcação, o Batalha, que também, e não tem outro. O Alan Franco não é esse cara, o Zarate não é esse cara, o Edenilson não é esse cara. Então ele não tem poucos também. Ele gosta de centroavante. O Hulk não é centroavante. O centroavante que ele tem entra e não faz nada. O centroavante que ele tem tá muito mal. O outro atacante que ele tem já não estava entrando, agora machucou. Então, o Atlético do meio para frente, ele não tem opção aos jogadores que estiverem mal na partida. Se o Paulinho estiver mal, ele não tem substituto. Se o Pavão estiver mal, ele não tem substituto. Com características iguais, não tem. Então, para o Filipão, o elenco do Atlético é reduzido. Para o Filipão é reduzido. Ele dá entrevista, não, estou muito satisfeito, mas ontem mesmo ele falou que faltou uma peça ou outra. O 4-2-3-1 precisa do articulador, do camisa 10, vamos lá. No elenco do Atlético não tem esse cara. E o Filipão foi bem claro sobre isso ontem na coletiva. Ele ainda disse o seguinte, às vezes, se referindo à imprensa, à torcida, vocês têm a impressão de que eu tenho no meu time um grande articulador, porque foi questionado a ele, o Pedrinho fez falta e tudo mais. Ele falou, eu não tenho esse grande articulador, esse cara pensante. Eu tenho jogadores que têm tentado, trabalhado para executar isso o melhor possível. Ele tem o que mais se aproxima, a função, vai fazer isso é o Pedrinho. Depois do Pedrinho, eu acho que até o Johan, mais do que o Igor Gomes. Ontem eu teria entrado com o Johan e não com a Nath. O Igor Gomes. Eu lembrei muito de você, inclusive, ontem, quando eu vi o Igor Gomes no time. Que aí primeiro eu pensei, eu tava de folga, mas primeiro eu pensei, nós falamos tanto que tinha que jogar o Pedrinho, que era para dar sequência ao Pedrinho, e ele meteu o Igor Gomes. Aí fui acompanhar a transmissão, o Pedrinho não foi escalado por problema de lesão. Mas me recordei de você falando assim, gente, um jogo contra o Inter, de pegar a bola, sair correndo, é o Igor Gomes. Agora, se for jogar contra o Curitiba, o Igor Gomes pegar a bola, sair correndo, vai bater na parede. Precisa do Pedrinho. Aí na hora que eu comecei a acompanhar o jogo, comecei a ver assim, não tinha ninguém para dar um passe um pouquinho diferente no meio campo do Atlético, uma virada de jogo. E aí eu vou falar uma coisa, vocês podem me odiar, mas para isso o Edenilson ainda ajuda. O Edenilson perto do Alan Franco, ele ajuda. Então se você não tem um articulador, e não tem mesmo, o Edenilson não é esse cara, mas aí você põe o Alan Franco, eu quero marcar um pouco mais. Eu não acho que o Alan Franco marque melhor do que o Edenilson, não. Mas aí, Léo, é porque o Edenilson também entra em um monte de jogo e não vai bem. Eu não questiono a escolha do Filipão, nem pelo Igor Gomes. Porque o Igor Gomes até entrou bem lá em Porto Alegre. Mas você viu que aconteceu exatamente aquilo, né? De não tem o Pedrinho, vai correr com a bola, é o que a gente imaginava, o que a gente falava na semana. Então, cara, eu não tenho por que questionar o Filipão. O Filipão não está entregando. Ele está entregando exatamente o que a gente imaginava, o que se esperava do Filipão entregar. Só que o elenco não foi feito para ele. Por que o Atlético não tem tantos pontas? Por que lá atrás o Atlético liberou o Ademir? Porque o Atlético, com o Cudê, jogava 35, 40 metros mais à frente do que o Atlético do Filipão. E jogava com 2 atacantes. O Atlético marcava o adversário, uma pressão na saída de bola com 2, Hulk e Paulinho, uma linha de 3 atrás, que eu não vou me recordar todos, mas era Pavon, Pedrinho ou Igor Gomes. Geralmente o Zarate. O Johan jogava muito com o Cudê. O Batalha e a linha de 4 defensiva. E o Batalha, que era o primeiro volante, ele iniciava essa marcação à frente da linha do meio de campo, já no campo de ataque. Os 3 na intermediária e os 2
lá na área. E quando o time adversário colocava um zagueiro ao lado do goleiro e abria outros dois, subia um desses jogadores para fazer uma saída, uma marcação com 3 lá na frente. Então o Atlético estava 35 metros mais perto do gol adversário do que está hoje. Então não precisava de um velocista. O Atlético não precisava do articulador, porque ele estava muito perto. Ele pressionava, ele perdia a bola e já pressionava para roubar essa bola e pegar a defesa adversária aberta, desorganizada. Hoje não. Hoje o Atlético, ele pega essa bola com a defesa adversária organizada, porque o Atlético joga com linha mais baixa, faz uma marcação média. Vários jogadores para trás da linha de campo. Não precisa do jogador de velocidade pelo lado, precisa de um articulador para dar uma enfiada, precisa de um centroavante, coisas que o Atlético não tem em quantidade e alguns nem tem no elenco, como é o articulador, o camisa 10, para entregar ao treinador que chegou depois do Cudê, que pensa futebol diferente. Então eu não vou ficar aqui exigindo do Filipão algo que o Filipão não entrega e não pode entregar com o elenco que tem. Então eu acho que tem que cobrar sim, principalmente no jogo de ontem, tá? O jogo de ontem, a cobrança é em cima dos caras dentro de campo, que a postura chamou atenção negativamente. E tem um detalhe, né? Essa transição de treinadores, quem decidiu pela contratação do Filipão simplesmente não observou o elenco que tem. O elenco do Atlético, com as liberações, como disse o Edu, ele foi moldado para o Cudê, para o Eduardo Cudê, para a forma que o Cudê monta os seus times. Quando você tem uma ruptura radical de filosofia de jogo com a chegada do Filipão, quem contratou o Filipão não se atentou a isso ou ignorou, né? Correu risco. Correu risco. Aí o que acontece? Quando agora o Filipão tenta implantar a filosofia dele, ele não tem jogador. Estão tirando a culpa do Filipão aqui? Não, todo mundo tem culpa nesse processo. Uns mais, outros menos. Mas é o seguinte, o Atlético optou por liberar. Liberou Savarino, liberou Ademir, Keno, que eram os caras que poderiam jogar nesse esquema do Filipão. Optou por isso, porque o Eduardo Cudê tem uma forma diferente de pensar. O erro do Atlético foi o quê? Primeiro, montar um elenco para um treinador específico. Um treinador específico. E depois você traz um treinador que não tem a mesma filosofia. Aí o erro da diretoria do Atlético ignorou simplesmente o perfil do elenco que ela tem para trazer um treinador que é defensivista, que é até certo ponto retranqueiro, e ele não tem peça agora para colocar. Posso falar? O Atlético, Léo, na troca de treinador, o Atlético pensou só no vestiário. Não, então, era isso que eu ia acrescentar, porque o Caetano esteve aqui na mesa redonda do Atlético há o quê? Um mês. E eu tive a oportunidade de perguntar para ele justamente isso. Por que o Atlético escolheu um treinador que era tão diferente do seu anterior? E a primeira justificativa do Caetano foi uma escassez de boas opções no mercado. E a segunda justificativa foi, quando nós optamos pelo Filipão, nós entendemos que, além de ser um técnico extremamente vitorioso, extremamente experiente, que lida bem com o vestiário, discute, né? O que ninguém discute, ele disse que o Atlético apostou muito na capacidade do Filipão de se adaptar a cenários diferentes. Mas isso não existe, não. Ele disse, o Filipão é um Aí técnico eu acho que o Rodrigo tá equivocado. que tem capacidade de se adaptar, de pegar um elenco que não foi ele que montou e aos poucos tirar o melhor do jogador, ajustar uma posição. A explicação do Caetano, quem quiser tá no YouTube da Itatiaia, a explicação do Caetano aqui sentado ao meu lado foi essa. E ele ainda completou dentro dessa resposta falando que o grande erro do Atlético não era ter escolhido um treinador com um perfil tão diferente. Talvez o grande erro do Atlético era ter montado um elenco pensando só um treinador. Que a avaliação que eles fazem agora para um futuro é que não dá, porque o seu técnico não utiliza pontas, que você vai sumir com todos os pontas do seu elenco. Porque mesmo aquele treinador, em uma determinada circunstância de jogo, ele pode precisar. E se o pior acontecer, de uma ruptura, quem chegar encontrará mais alternativas. Então, a lição que o Atlético tirou foi essa. Não sei nem se é a melhor, porque você não tem que pensar na ruptura, né? Mas foi a lição que o Atlético entendeu. O Atlético nem queria romper. Então, é isso que eu ia colocar. Quando a gente critica a direção do Atlético, e acho que realmente é de se criticar mesmo,